Então, beleza, pessoal? Vamos começar mais uma aula de projetos digitais e microprocessadores. E nós vamos falar hoje, então, de Clock Skill, tá? Antes de começar falando sobre Clock Skill, nós vamos falar sobre o que nós já vimos anteriormente, né? Então, a gente começou falando dos atrasos de circuitos combinacionais, que era basicamente o tempo de propagação do circuito combinacional e o tempo de contaminação desse circuito combinacional, ou seja, o tempo que o sinal demora para ficar estável é a propagação. E a contaminação é quanto tempo ele demora, né, o caminho mais curto até que ele pegue e afete a saída. E a saída fique meio estranha antes dela ficar correta, novamente. Né? Ou seja, uma mudança na entrada afeta a saída. Tá? Então, esse seria o tempo de contaminação. Legal. E basicamente a gente falou ali, né? Então é o tempo entre você... Basicamente você olha a entrada do circuito e a saída dele, ou de uma porta lógica, né? O circuito pode ser apenas uma porta lógica. E o que nós estamos interessados, então, no tempo de propagação, basicamente, é o caminho crítico do meu circuito, ou seja, qual o tempo que meu circuito atrasa para que ele entregue o resultado na outra ponta. Né? Então, isso aí vai ter consequências, por exemplo, na hora de eu gravar o que está saindo de um circuito, né? O resultado de um cálculo, por exemplo. Legal. E maravilha. Outra consequência interessante do atraso de propagação, né? Como a gente chama ele de caminho crítico, né? Ele é muito importante, porque assim, se você estiver num circuito onde o tempo é importante, você não quer colocar mais nenhum pedaço de circuito no caminho crítico, né? Então, nenhuma lógica adicional que afete o caminho crítico, se o tempo de resultado for importante para você, né? Então, imagina um processador. Um processador, o tempo que ele demora para fazer uma determinada operação é muito importante. Eu quero sempre as coisas no menor tempo possível. Então, em um processador, quando eu vou querer colocar um componente novo lá dentro, eu tenho que verificar se esse componente novo não vai aumentar o atraso de propagação, ou seja, se esse componente novo não está no caminho crítico do processador. Tá? Maravilha. O segundo ponto que nós já discutimos, então, é do tempo de contaminação, né? O tempo que demora a saída ficar instável até a entrada ficar instável até a saída ficar instável, né? Maravilha. E depois nós falamos alguns atrasos de circuitos sequenciais, né? Então, nós começamos falando, olha, temos o tempo de propagação também, né, do circuito sequencial. Por exemplo, o tempo de programação de um determinado registrador. Nós temos o tempo de contaminação também do circuito sequencial. Isso também acontece, né? A gente não pode esquecer que um circuito sequencial, no fim do dia, é um circuito, né? É formado de partes de circuito combinacional com realimentação. Tá? Maravilha. Depois, nós falamos do tempo de clock, né? Ou a frequência máxima, né? Ou seja, de acordo com o meu circuito, a memória do meu circuito e o tempo de atraso desse circuito, eu vou definir qual que é o atraso máximo. Então, por exemplo, qual que é o clock máximo? Então, por exemplo, eu não posso modificar o clock antes de um circuito combinacional me dar a resposta para eu gravar em um registrador, né? Quer dizer, a gente eventualmente vai fazer isso, mas vai fazer isso de uma maneira pensada, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas em geral isso não vai acontecer. Legal. E depois nós falamos ainda do tempo de setup e o tempo de hold, né? O tempo de setup é o tempo imediatamente antes da borda, tá? Então, basicamente assim, o meu registrador vai armazenar o que está na entrada dele, então o que está na entrada não pode mudar de valor, né? Senão ele corre o risco de armazenar um valor errado, por exemplo, tá? Ou ficar instável, tá? O tempo de hold, ele acontece o seguinte: durante a gravação do meu flip-flop,
né, eu tenho que garantir que depois do clock a entrada também não mude, tá? E basicamente o tempo de hold, ele está dizendo assim, olha, eu não posso deixar com que um circuito combinacional faça um ciclo pelo registrador, né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Então, se eu tenho um circuito combinacional, né, e um flip-flop, por exemplo, então o tempo de hold, basicamente, ele evita com que, se eu tiver um cenário desse, de realimentação, né, ele diz assim, olha, esse sinal ele não pode ser tão rápido que já chegue e modifique a entrada do flip-flop, né? Então, o tempo de hold, ele faz com que seja evitado esse laço, né, no meu circuito. O que levaria a um resultado desastroso, porque eu não sei qual que é o resultado que eu estou armazenando, tá? Ou esse circuito ficaria instável. Legal. Então, isso daqui foi o que a gente já falou, né? Então, ilustrando aqui o tempo de setup, né? Então, aqui um determinado dado, né? Ele tem que respeitar um tempo sem modificar até que chegue o clock. Aqui está o clock. E depois que o clock, né, tem a borda de subida do clock, onde eu habilito a escrita do meu flip-flop, então tem um período, né, com que o sinal não pode mudar. Tá? E se alguém está ainda com alguma dificuldade de lembrar do tempo de setup, né, a gente basta lembrar que um flip-flop ele é basicamente criado através de 2 latches, né, onde o primeiro latch ele é armazenado em toda a borda, né, e o outro latch é armazenado durante toda a outra borda, então no nível alto, no nível baixo, né? Então o tempo de setup ele garante que os dados vão ser gravados no primeiro latch, para que quando vem a borda, efetivamente eu consiga mandar para o próximo latch. Tá? Muito bem. Então isso daqui, né, uma breve revisão do que a gente já falou anteriormente, em outras aulas. Tá? Aqui tem a ilustração final, então, né, a entrada dos dados e a entrada do clock, né, e tem o tempo de setup. Tá? Esse tempo de setup ele varia de acordo com cada flip-flop que a gente tem. Tá? Então, o fabricante do flip-flop ele vai dizer qual que é o tempo de setup, qual que é o tempo de hold, que nós devemos aguardar, né, no nosso circuito. Tá? Muito bem. E aí chega a hora da gente falar um pouquinho sobre a operação correta e a operação apropriada do nosso circuito. Tá? Então, a gente falou bastante em circuitos, né? E pensar num design e projetar aquilo lá em um circuito. Então, isso é a operação correta de um circuito. Tá? Então, imagina que um circuito satisfaz a especificação dele. Então, imagina que vocês estão trabalhando numa empresa, né? E o chefe de vocês fala, olha, faça um circuito que faça isso, 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 isso. Ele passa uma especificação para vocês. Tá? Então, vocês têm que, primeiramente, garantir a operação correta do circuito. Tá? Então, uma vez que aquele circuito receba as entradas aceitáveis, né, as entradas que vocês especificaram ou receberam a especificação, né, o circuito tem que fazer as saídas de acordo com o especificado, né, de acordo com o que está escrito que ele vai produzir de saída. Tá? Então, se é uma porta AND, ela tem que sair a tabela verdade do AND, né? Se ela recebeu os valores apropriados, zeros e uns. Agora, se ela recebe um valor proibido, bom, aí ela já está recebendo um valor que é inaceitável, então ela pode produzir um valor de saída diferente. Tá? Muito bem. Agora, quando a gente fala de operação apropriada, tá? Aí nós estamos falando se o nosso circuito que nós planejamos, ele está funcionando numa implementação
determinada. Por exemplo, eu vou fazer utilizando chips TTL ou chips CMOS. Cada chip desse vai ter uma especificação diferente de setup, de hold, né? Então, o meu circuito ele vai ter uma operação apropriada se essas restrições estiverem sendo respeitadas. Tá? Então, operação correta quando ele segue, né, a especificação. Isso, beleza, o circuito está correto. E depois, ele está apropriado, ou seja, a implementação foi feita de uma forma apropriada. Tá? Então, o projeto foi feito de uma forma apropriada, seguindo as especificações de terceiros e da tecnologia de implementação. Então, por exemplo, a fonte de alimentação está mantendo a tensão correta, né? Será que as restrições de temperatura e umidade estão sendo atendidas? Né? Então, tem uma operação apropriada. As restrições de setup, de hold, estão sendo atendidas? Nota, setup e hold, né? Não tem muito a ver com a álgebra booleana, tem a ver com a implementação do flip-flop, né? E o tempo de atraso dele. Tá? Então, o tempo de operação apropriada é importante. Né? Então, nós estamos falando aqui não do projeto, mas da implementação. Tá? Então, essa aula, a gente está falando mais sobre essas restrições de implementação. Tá? Maravilha. Então, para garantir uma operação apropriada de um circuito sequencial, tá? Então, vamos lá. Para cada evento de sincronização, todos os flip-flops controlados. Então, imagina um cenário onde nós temos o circuito combinacional. Vamos pegar aqui, ó, 2 flip-flops. Tá? Primeiro flip-flop. A saída dele vai para um circuito combinacional, que eu vou desenhar como a tentativa de uma nuvem bem feia, mas tudo bem. E eu vou ter outro flip-flop. Tá? Muito bem. Então, a primeira condição, né, para que nós tenhamos uma operação apropriada do circuito sequencial as entradas devem ficar estáveis e determinadas antes do evento de sincronização. Então, se eu pegar um pouquinho antes do clock chegar, tá? Então, imagina que eu estou bem aqui, ó, na iminência do clock chegar. Se eu olhar o que está aqui, né, a saída do meu circuito combinacional, ela tem que estar estável antes do evento de sincronização. Tá? Então, essa primeira condição ela é satisfeita com o tempo de setup do flip-flop. Tá? Legal, nada de novo aqui. A segunda condição nenhum flip-flop pode mudar de estado mais do que uma vez em cada evento de sincronização. Então, quer dizer assim, quando houver esse evento de sincronização, esse clock aqui, então o circuito ele não pode modificar mais do que uma vez. Tá? Então, quer dizer assim, que se eu estou começando a gravar o número 1 aqui dentro do flip-flop, ele não pode gravar 1 e depois gravar o valor 0. Né? Ele tem que gravar apenas um valor. Tá? Então, o tempo de hold serve para isso. Tá? Então, nós temos aí esses duas condições básicas, né, que a gente já tinha visto nas outras aulas, mas a gente não tinha formalizado tanto. Né? Legal. Então, algumas situações podem acontecer. Então, olha só o exemplo. Tem o flip-flop 1 aqui, né? Tem o flip-flop 2, maravilha. Tá? Tem a lógica combinacional aqui no meio. Tá? E o clock está aqui. Tá? Então, o que acontece? Olha só, imagina que o clock chega nesse momento. Tá? Então, isso daqui não tem nada a ver com o de baixo, né? Então, embaixo é uma representação do funcionamento do circuito de cima. Então, imagina que em um determinado momento o clock chegou em sua borda de subida. Esses flip-flops são ativos na borda de subida. Tá? O que está acontecendo aqui? Então, olha só, quando o clock chega, a subida do clock chega, o
que acontece? Depois de algum tempo, né, o dado que estava nesse ponto aqui, ele passa para cá, passa para Q1, certo? Então, esse tempo aqui vai ser o tempo de atraso do flip-flop, né? O tempo de propagação dele. Tá? Maravilha. Depois, eu vou ter um tempo que o dado que está aqui em Q1, ele demora para chegar aqui em D2. Esse tempo é dado pela lógica combinacional, é o atraso da lógica combinacional. Tá? Muito bem. Esse atraso da lógica combinacional, então, olha só que interessante. O dado ficou pronto nesse momento aqui, ó. Já está prontinho, o valor que eu quero armazenar. Então, vamos supor que eu quero armazenar o valor 1. Tá lá, o valor 1 está estável, só esperando o clock vir para ser armazenado aqui dentro do flip-flop 2, né? Muito bem. Então, se a gente olhar da perspectiva desse flip-flop 2, ele tem um tempo de setup, né? O tempo de setup, imagina que seja esse tempo aqui, ou seja, antes da borda não pode modificar. Repara que eu tenho um tempo sobrando nesse setup. Então, eu tenho um tempo de folga, né? Então, basicamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia adicionar mais lógica aqui na lógica combinacional sem problemas, porque eu tenho uma folga de setup. Tá? Então, enquanto eu estiver obedecendo essa folga de setup, tá tudo bem, né? Enquanto essa folga de setup pode chegar a ser 0, mas ela não pode invadir, né, esse tempo de setup. Tá? Muito bem. Então, esse daqui é um exemplo de operação apropriada, né? Um outro exemplo de operação apropriada seria esse tempo aqui, esse exemplo aqui, onde nós temos o clock, então aqui está novamente nosso circuito, na parte de cima, é o circuito idêntico, né? Tem o flip-flop 1, 2 e a lógica combinacional no meio, tá? O que acontece? Olha só o clock chegando, né? Então, eu tenho o tempo de contaminação do flip-flop, né? Então, eu tenho um tempo que esse cara aqui contamina o flip-flop, já sai na Q1, né? Depois, eu tenho um tempo de contaminação do Q1 para o D2. Tá? Então, nós estamos falando aqui de ficar um estado proibido nos circuitos. Nós estamos falando, não estamos falando mais de ficar um estado correto no circuito. Tá? Muito bem. Então, se nesse flip-flop 2, né, se nós olharmos o tempo de hold dele, né, o tempo que ele tem que ficar paradinho sem ninguém mexer depois do clock bater, olha só que interessante. Se esse daqui for do tempo de hold, então, novamente, né, nós temos aqui uma folga do tempo de hold. Por quê? O tempo de contaminação, ou seja, o tempo para que o sinal fique instável aqui na entrada do flip-flop, que prejudicaria a escrita dele, ela só acontece depois do tempo do hold. Acontece aqui na frente, enquanto o hold aconteceu um tempinho atrás. Então, novamente, nós temos uma folga e essa é uma operação apropriada. Né? Então, aqui nós só estamos falando de quando dá certo, tá? Quando as coisas dão certo. Maravilha. Então, indo um pouquinho adiante, tá? Então, a operação apropriada diz, né, que o clock tem que ser maior que o tempo de propagação sequencial, mais o tempo de propagação combinacional, mais o tempo de setup. Legal. Tudo sobre propagação. Nenhum flip-flop pode mudar de estado mais do que uma vez, então isso é garantido por conta do tempo de contaminação sequencial mais o tempo de contaminação combinacional. Contaminação combinacional, que tem que ser maior que o tempo de hold. Tá? Maravilha. Então, aqui a gente falou até agora de operações apropriadas, tá? E nós podemos falar ainda do tempo nas mudanças das entradas, né? O tempo de setup da entrada tem que ser maior que o tempo de propagação combinacional mais o tempo de setup, tá?
Então, como a gente não tem aqui o tempo de propagação sequencial, porque nós não estamos num flip-flop, mas sim falando de uma entrada externa do circuito. Seria aquele caso onde nós poderíamos ter algo assim, né? A lógica combinacional enviando para um flip-flop, né? E nós temos alguma entrada externa do meu circuito que vá para essa lógica combinacional. Então, essa lógica, o sinal externo, ele tem que respeitar, né, o tempo de setup e o tempo de hold. Tá? Maravilha. Então, a gente está revendo alguns pontos aí que a gente falou nas aulas passadas. Tá? Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho do clock skew. Tá? A operação apropriada mediante um clock skew. Então, antes a gente tem que falar o que é um clock skew. Então, assim, quando a gente está falando de propagação de sinal, né, nós estamos falando de propagação de ondas. Tá? Então, vamos imaginar primeiro um exemplo físico, né, um exemplo onde a gente pega e joga uma pedra em um lago ou numa bacia. Tá? A gente vai ver as frentes de onda se afastando, né, nesses círculos concêntricos. Né? Se você jogou a pedrinha bem certinha no lago ou numa bacia, ela vai fazer aquelas ondas. Tá? Muito bem. Se a gente pegar uma régua, né, e colocar, ou uma trena, né, colocar no lago, a gente vai ver que a onda ela leva um determinado tempo para chegar a cada distância. Né? Então, ela está próxima, que ela demora um tempo menor do que chegar no B, do que chegar no C. Não é? Muito bem. Quando nós estamos falando de sinais elétricos, algo parecido vai acontecer. Tá? Então, assim, o clock, ele também vai demorar um tempo de propagação. Tá? O tempo de propagação do clock, ele é aproximadamente de 0,6 a 0,7 C, onde C é a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, ele basicamente ele demora o tempo de 60% do que a velocidade da luz do vácuo demoraria. Tá? Ou seja, ele é mais lento do que a velocidade da luz. Tá? Então, aproximadamente, o que nós vamos ter, assim, se você pegar o seu palmo, né, o sinal elétrico, para se propagar no nosso palmo, ele demora em torno de 1 nanosegundo, tá? Para ele se propagar e para ele ficar estável, tá? Então, assim, o sinal elétrico, né, ele se propaga através de uma onda eletromagnética. Tá? Essa onda eletromagnética se desloca a 0,7 C. Tá? Agora, para que o sinal fique no nível estável e tudo mais, vai depender da resistência, vai depender da capacitância também que vai ter distribuída ao longo desse fio. Né? Se eu tiver que carregar mais capacitores, ou seja, mais portas lógicas. Tá? Muito bem, então tem uma variação ali. Então, o que a gente consegue imaginar é o seguinte, né? Que o clock, ele vai demorar tempos diferentes, ou tempos não, ele vai chegar em momentos diferentes em cada componente que tiver conectado. Então, na hora que eu vou projetar um circuito, eu vou ter que pegar e prestar muita atenção onde eu estou colocando o clock, da onde o clock está saindo, né? O clock quase sempre é feito por algum cristal, né? Então, eu vou ter que prestar muita atenção nesse caminho do clock, né? E fazer essa rede de distribuição do clock de uma maneira que eu saiba o que está acontecendo. Né? Talvez eu vou querer reduzir os atrasos devido ao clock. Tá? Muito bem. Se a gente aproximar, né, né, o termo clock skew, né, ele vem por conta de que essa onda ela é enviesada, né? Ela chega enviesada em cada pedaço do circuito, tá? Então, isso que significa clock skew, né? Seria viés do relógio, né? É um termo meio estranho, tá? Mas tudo bem, tá batizado com esse nome, tá?
Legal. Então, vamos pensar num cenário aqui hipotético. Tá? Imagina que o meu clock está sendo gerado em algum lugar aqui, tá? Na esquerda, tá? No meu circuito. Aqui está o clock. Né? Novamente, nós temos o circuito, embaixo análise da forma de onda. Vamos olhar o circuito primeiro. Então, aqui no circuito a gente vê o clock. Esse fio aqui ele está próximo, mas ele pode ser muito longe. Né? Não está dizendo qual que é a distância entre os componentes aqui. Tá? Mas o que vai ter vai ter um atraso. Vai ter o atraso 1, que é o tempo do clock até o flip-flop 1. Então, esse daqui é o atraso 1. E vai ter o atraso 2, que é esse outro tempo aqui. Alguém poderia perguntar, professor, mas por que o clock não está no meio? Bom, é verdade, poderia estar no meio, né? Mas da mesma forma que ele pode estar no meio, ele pode estar em um dos cantos. Né? E até agora, a gente considerou que o clock ia chegar para todos os componentes igualmente, ou seja, ele estaria equidistante de todos. Nem sempre isso é verdade. Tá? Legal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o clock, quando ele chega à borda de subida, depois de atraso A, ele chega no clock, no flip-flop 1. Depois de atraso 2, ele chega no flip-flop 2. Tá? E o que é interessante é o seguinte, esse tempo de atraso do clock vai influenciar no tempo de propagação da lógica combinacional. Ele vai influenciar, ou pode influenciar, no tempo de setup, no tempo de hold dessas lógicas. Né? Por quê? Porque se eu mudo o sinal aqui antes de mudar no flip-flop 2, o que vai acontecer? A lógica vai começar a se propagar, então a contaminação vai iniciar antes do flip-flop 2 fazer a mudança dele. Então, isso vai botar alguma pressão sobre algum dos flip-flops. Tá? E pressão maior sobre o projetista, né? Que vai ter que fazer a coisa bem certinha. Então, é sobre isso, né? O clock skill. Legal. Então, avançando um pouquinho, né? Nós podemos ter, então, o skill positivo. Então, olha só que interessante. Voltando um pouquinho aqui, nós não estamos interessados, então, no A1 e nem no A2. Mas o que nós estamos interessados é no tempo entre... no tempo entre TFF1 e TFF2. Esse tempo é o que nos interessa. Tá? E outra coisa que nos interessa é a relação que esses dois componentes têm. Né? Então, eu estou interessado nessa distância aqui, nesse delta, tá? E também qual a relação. Então, a gente está considerando que o FF1 vem antes do FF2, do flip-flop 2. Tá? Vai ter uma lógica no meio. Tá? Então, professor, mas o flip-flop 1 aqui no meu circuito chama-se estado intermediário C. Tanto faz, chama ele de flip-flop 1. Tá? É sobre isso. Tá? É sobre a gente montar um esquemático para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Legal. Então, no primeiro caso, onde o clock estaria mais próximo do flip-flop 1, o que vai acontecer? Se eu subtrair, né, o tempo do flip-flop 2 menos flip-flop 1, o tempo do flip-flop 1, ou seja, a diferença entre os clocks desses dois camaradas. Tá? Então, aqui está o clock do flip-flop 1 e o clock do flip-flop 2. Tá? Então, se eu subtrair isso daqui, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer um skill positivo. Tá? Por quê? O flip-flop 1 aconteceu no passado em relação ao flip-flop 2. O clock chegou no passado em relação ao flip-flop 2. Tá? Então, é o que está ilustrado aqui. O clock está subindo. Depois de algum tempo, que é esse TFF2 menos TFF1, né? Chega o clock aqui no segundo flip-flop. Tá?
Então, olha só que interessante. Se eu modifico, se os dados que estão aqui, eles entram para o flip-flop e chegam aqui em Q1 antes, o que vai acontecer? Os dados já vão passar pela lógica combinacional e antes eles estarão prontos. Então, é uma maneira interessante de eu reduzir um pouco o caminho crítico, né? Por quê? Porque eu estou trazendo as entradas da lógica combinacional antes no tempo. Tá? Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, que quando chegar no clock 2, então imagina que nessa borda de relógio, né? Nessa borda de relógio, eu armazenei o D1 aqui para dentro e eu vou armazenar o D2 aqui para dentro do flip-flop 2. Maravilha. Agora, eu quero saber o tempo que eu vou ter o novo D2 linha, ou seja, o próximo D2, né? Por quê? O D1 vai entrar aqui dentro e só no outro ciclo ele vai chegar aqui fora, aqui para ser gravado no FF2. Tá? Então, o dado que está passando aqui, ele vai ser processado e aqui na frente ele vai entrar no flip-flop 2. Então, olha só que interessante. Eu vou ter um tempo, uma folga maior no tempo de setup. Tá? Por quê? O tempo de setup é quanto tempo a entrada está pronta antes do clock vir. O clock de gravação chegando mais tarde aqui vai dar mais tempo para que a lógica combinacional fique estável, né? Então, o atraso de propagação vai estar pronto há mais tempo. Então, nós aumentamos a folga no tempo de setup. Tá? Por outro lado, se a gente pensa no atraso de contaminação, o atraso de contaminação, o que acontece? Se antes eu deixo passar o sinal aqui para Q1, antes eu vou contaminar a saída D2. Então, nesse caso, o tempo de contaminação, ele vai botar pressão sobre o tempo de hold. O tempo de hold é aquele tempo que, quando chega a borda de subida, né, eu não quero que chegue um outro valor, um segundo valor. Né? Então, depois que chegou a borda de subida, aqui na frente, eu tenho que respeitar um período aqui que esse valor não pode mudar. Mas, se esse valor está sendo gerado antes, a chance dele mudar é maior. Tá? Então, quando eu tenho um clock skill positivo, o que nós temos é um setup melhor, mas o hold piora. Ou seja, eu tenho mais pressão no hold e menos pressão no tempo de setup. Tá? Então, eu tenho uma margem melhor no tempo de setup do que no hold. Tá? Então, lembra que nós tínhamos visto a folga nos dois casos, separadamente. E agora a gente está vendo o que poderia aumentar essa folga, né? Ou diminuir essa folga, tá? Que é o clock skill positivo. Tá? Então, o clock skill positivo, ele chega no flip-flop de destino depois. Tá? Muito bem. Tem um outro caso que nós não discutimos ainda, que é o skill negativo. Tá? O skill negativo acontece quando o flip-flop 2 recebe o clock antes do flip-flop 1. Tá? Então, o destino está recebendo o clock agora mais cedo. Tá? E o que acontece quando ele está recebendo mais cedo? Né? Então, quando esse flip-flop 2 está recebendo o clock mais adiantado, então quer dizer assim, que eu ainda não fiz essa propagação do dado para dentro do Q1. Isso daqui não ocorreu na hora que o flip-flop está sendo programado, o flip-flop 2. Então, o que vai acontecer aqui é que nós estamos aumentando a folga do tempo de hold. Né? Por quê? Porque eu estou garantindo que depois do clock vir, nada mudou na entrada do flip-flop 2. Por que nada mudou? Bom, porque o flip-flop 1 não mudou ainda.
ele demora mais para mudar, né? Ah, legal. Por outro lado, nós vamos ter um problema. O problema é que o sinal ele sai atrasado aqui do D1 para o Q1, e ele sai, então, já que ele está atrasado, ele tem que passar pela lógica combinacional e ficar pronto para o próximo clock. E aí o que acontece então? O que acontece é, antes do clock chegar, eu tenho que garantir que o meu dado está estável, né? Então, nós estamos apertando agora o tempo de setup da nossa lógica. Por que o tempo de setup? O tempo de setup é tudo sobre ter a estabilidade do sinal antes da borda de relógio, né? E se o sinal está demorando mais para ser gerado, o meu tempo de setup está, né, ficando cada vez mais exprimido. Ou seja, se eu tinha alguma folga, eu estou queimando essa folga. Tá? Então, esse é o skew negativo. São os dois que podem acontecer. Lembrando, né, o que nós estávamos falando até agora seria um caso hipotético onde o clock estivesse aqui no meio. Ou que ele tivesse um atraso de propagação ideal. Tá? Então, olha só que interessante. Nós começamos a falar do atraso de propagação das portas lógicas, né? E para isso nós explicamos como funciona o efeito de campo do transistor, dos transistores CMOS, por exemplo. Agora nós estamos falando do atraso de propagação por causa do fio, né? E de verdade é esse o ponto que nós estamos hoje em dia, né, no mundo. Então nós temos cada vez mais frequências de operação muito altas, que estão forçando cada vez mais esses tempos, né? Esses tempos que ficam cada vez mais importantes, tá? Então, se meu circuito é muito lento, a lógica combinacional para ela ficar pronta e tudo mais, meu relógio é bem longo, tá tudo bem, né? O problema todo é quando a gente está trabalhando, né? Começa a apertar mais quando a gente está trabalhando na ordem de nanosegundos. Aí a coisa começa a ficar bem mais apertada. Tá? Muito bem. Então, nesse segundo caso do skew negativo, o setup piora, mas o hold melhora. Tá? Então, seria assim, as restrições, né, os atrasos de setup vão ficar mais apertados. Muito bem. Opa! Então, basicamente é isso, né? Eu estou interessado em circuitos. Claro que circuitos não vão ser tão simples assim, né? Mas eu estou interessado nas relações, quando eu tenho uma memória, uma lógica combinacional e outra memória. Tá? Eventualmente, eu vou ter algum impacto quando eu tenho entradas externas. Né? Se o clock está chegando antes ou depois. Isso também vai mudar. Tá? Mas tudo bem. Se eu pego o período, o momento que eu recebi o clock 1 e o momento que eu recebi o clock 2, eu faço subtração 2 pelo 1 e vejo. Se o skew for positivo, se esse viés for positivo, ele está aumentando a folga do tempo de setup, senão ele está reduzindo a folga do tempo de setup. Por outro lado, ele tem um efeito inverso no hold. Né? O hold é tudo sobre a contaminação do circuito. O skew positivo reduz essa folga. O skew negativo aumenta essa folga. Tá? Muito bem. Então, basicamente, o tempo de clock mínimo, tá? Que é dado aqui nessa primeira fórmula, o tempo de clock mínimo, ele tem que ser maior ou igual o tempo de propagação sequencial, propagação combinacional. Então, lembrando lá da nossa nuvem, deixa eu tentar desenhar uma nuvem melhor assim. Ficou pior, hein? Tudo bem. Se eu pensar na lógica de propagação sequencial e combinacional, né? Eu estou falando disso daqui, né? Eu tenho tempo para o sinal passar pela lógica sequencial, depois para ele passar na lógica combinacional, tá? E tem o tempo de setup, ou seja, o tempo que ele tem que ficar aqui paradinho, esperando o clock vir. Tempo de setup. Show de bola. Agora, eu tenho
subtraído a isso o tempo de clock skew. Tá? Se o tempo de clock skew aqui, lembra? Quando ele não, tá certo. O clock skew. Então, o que vai acontecer? Se esse clock skew for um tempo alto, tá? A diferença do 2 menos 1 for um tempo alto, ou seja, um skew positivo, o que vai acontecer? Nós estamos reduzindo todo esse lado aqui da nossa fórmula. Se eu estou levando isso para baixo, o tempo aqui pode ser menor. Né? Esse tempo aqui eu tenho que garantir que ele vai ser maior do que o que tiver aqui à direita. Se esse à direita está caindo, o da esquerda também está caindo. Com isso, se o tempo de clock cai, a frequência está aumentando. E a frequência é bom que aumente, porque ela tem uma relação íntima com o desempenho do meu circuito. Se o meu circuito vai ser rápido. Tá? Muito bem. Por outro lado, o que nós temos é o tempo de contaminação. Né? Tempo de contaminação sequencial, tempo de contaminação combinacional. Então, novamente, eu tenho flip-flop, ele passa pela nossa nuvem de lógica combinacional e chega no outro flip-flop. Né? Então, o dado veio aqui e criou instabilidade na saída. Essa instabilidade aqui gera uma instabilidade aqui no final. Tá? Essa instabilidade, ela tem que ser maior, o tempo para ela chegar aqui no final, até esse ponto aqui, tem que ser maior do que o tempo de hold mais o clock skew. Então, clock skew positivo piora essa situação, né? Quer dizer que meu circuito ele tem que ter um atraso para contaminar muito maior, tá? Porque esse cara aqui tem que ser maior ou igual ao hold mais tempo de clock skew. Por outro lado, se o clock skew cai, o que acontece? Eu estou aliviando, né, essa pressão no hold. Então, muito bem. Então, vamos chegar nesse exercício, tá? Para a gente ver se o conteúdo tá fixo. Tá? Então, considere a especificação do circuito sequencial, né? Ele tem o TPS de 10 nanosegundos, TCS de 5 nanosegundos, tempo de setup 4 nanosegundos, tempo de hold 2 nanosegundos. Tá? E a especificação do circuito combinacional está aqui, sendo que o clock skew é de menos 5 nanosegundos. Tá? Então, coloque a diferença entre o tempo 2 para o tempo 1 é negativa. Tá? Legal. Então, qual que é o período mínimo de relógio? Qual que existe uma folga no tempo de manutenção do registrador? Qual que é essa folga? Né? E qual que deve ser o setup mínimo das entradas? Então, se eu tiver uma entrada adicional aqui na lógica combinacional, qual que é o tempo de setup e o tempo de hold dela? Tá? Então, tentem fazer esse exercício agora, tá? Dá um tempo, façam ele. Vamos tentar responder cada uma dessas perguntas juntos aqui no quadro. Deixa eu pegar só aqui. Então, respondendo cada uma dessas perguntas, né? Qual que é o período mínimo de relógio? Tá? Então, primeiro, o clock skew menos 5. Né? Ele é diferente do que está sendo ilustrado aqui. Né? O clock skew menos 5 quer dizer que o clock chegou no flip-flop 2 antes de chegar no flip-flop 1. Né? Então, ele estaria o clock vindo aqui mais próximo do flip-flop 2 do que do flip-flop 1. Né? Lembrando que é o tempo do FF2 menos o tempo do FF1. Tá? Então, esse cara aqui aconteceu mais no futuro do que esse cara aqui. Por isso que ficou negativo. Tá? Legal. Dito isso, então, qual que é o período mínimo do relógio? O período mínimo de relógio vai ser dado por essa fórmula que eu já coloquei a cola aqui embaixo. Né? Então, o tempo de clock é maior ou igual ao tempo de PS, propagação sequencial, que é 10, mais TPC, propagação combinacional, que é 6, mais tempo de setup,
que é 4 nanosegundos, ou seja, aquele tempo que ele tem que ficar pronto antes do clock chegar, menos o tempo do clock skew, né? Então, se o clock no flip-flop 2 chegar antes, né, esse cara aqui, então, vai ter um impacto que vai piorar o tempo de clock, né, o tempo de setup, porque é menos 5. Né? Então, vai dar 10, 20, 25, né, é o tempo de clock. 25 o quê? 25 nanosegundos. 25 nanosegundos é 25 vezes 10 na menos nona segundo. Né? Legal. Então, eu posso pegar e pensar qual que é a frequência máxima do relógio. Né? Então, aqui a gente falou do período de clock, tudo bem. Mas se eu quisesse saber a frequência, eu faria 1 sobre isso. Né? 1 sobre 25 vezes 10 na menos nona. Tá? De verdade, para eu fazer isso, eu posso isolar. Por quê? Eu sei que 10 na menos nona, 1, eu sei que 1 sobre 10 na menos nona é igual a 10 na nona. Né? Porque ele está negativo aqui, então ele pula até lá. Muito bem. Então, basicamente, eu faço 1 sobre 25 vezes 10 na nona. Essa vai ser a taxa de operação. Né? E a taxa de operação vai dar algo como 0. Então, isso daqui, né? Se eu pegar 1 dividido por 25, vai dar 0,04. Mas tudo bem, não desanimem. Né? A gente vai pegar essa vírgula e vai caminhar ela 9 posições. Tá? Isso vai dar algo como 40 milhões. Tá? Então, a taxa de operação vai ser 40 milhões por segundo. Então, é a taxa que meu clock muda de sinal por segundo, 40 milhões, que é conhecido muito bem como 40 MHz. Tá? Maravilha. Então, nosso circuito foi impactado negativamente. A frequência dele caiu por causa desse clock skew. Tá? Legal. Agora, o próximo passo. O próximo passo é a gente falar um pouquinho do hold. Será que tem uma folga no tempo de manutenção? E se o clock está vindo primeiro para o flip-flop 2, quer dizer o seguinte, que esse cara aqui vai demorar mais tempo para contaminar e contaminar o D2. Então, lembra, né? O tempo de hold é tudo sobre o sinal de entrada não mudar logo depois do clock. Se o clock veio há muito mais tempo, a chance dele mudar é menor, né? Porque o clock chega no flip-flop 1, onde ele começa a ter alguma contaminação muito depois, 5 nanosegundos depois. Então, basicamente, a gente faz aqui o TCS, que é 5 nanosegundos, mais o TCC, que é o tempo de contaminação combinacional, que é 2 nanosegundos. E esse tempo ele tem que ser maior ou igual ao tempo de hold, que é 2 nanosegundos, menos o tempo de skew, né? Quer dizer, mais o tempo de skew, que seria menos 5 nanosegundos. Eu pulei uma parte. Tá? Muito bem, então aqui vai dar menos 3. Então, basicamente assim, a 7 tem que ser maior ou igual a menos 3. Então, isso quer dizer que a diferença entre esses dois números aqui é mais ou menos a folga que nós temos. Né? No caso, a gente está super bem aqui, né? No nosso circuito. Maravilha, maravilha. E agora, por último, a gente pode falar aqui da qual o setup de entrada e qual o hold das entradas. Tá? Então, lembra, o setup da entrada seria assim, eu vou ter uma entrada a mais nessa lógica combinacional, qual o tempo, né, para eu respeitar o tempo de setup, qual que tem que ser o tempo
que esse camarada aqui pode demorar para enviar o sinal, né? Seria alguma coisa assim. Então, o TPC, que é o tempo de propagação do combinacional, é 6 nanosegundos, e o tempo do setup é mais 4 nanosegundos. Tá? Mas lembra, o clock está chegando mais cedo no flip-flop 2, então ele vai colocar mais pressão no setup. Né? Então, aqui nessa fórmula, precisa entrar o tempo do clock skew, menos T skew. Tá? Então, menos 5. Tá? Então, vai dar 15 nanosegundos, que é o tempo de setup dessa lógica aqui, tá? Que vai lançar uma entrada para cá. E o tempo de hold dessa entrada, né? Então, aqui, quanto tempo antes do clock ela tem que estar pronta? 15 nanosegundos. Quanto tempo ela pode demorar para contaminar, né, a saída? Então, o tempo de hold menos o tempo de CC, né? O tempo de hold é 2 nanosegundos, menos o tempo de contaminação combinacional, 2 nanosegundos. Tá? Mas, novamente, faltou aqui fazer o tempo de clock skew. E, novamente, nós estamos super bem, né? Tem o tempo de hold, mas o tempo da contaminação daria 0, só que o clock skew é negativo, então daria menos 5. Né? Então, quer dizer que ele, imediatamente depois, ele pode mudar o sinal que está tudo bem. Né? Ele vai continuar respeitando o tempo de hold. Tá? Muito bem, então, finalizando aqui, tá? Aqui estaria as respostas, certo? E, bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje.